Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho aí? Boa noite, Roberta. Boa noite, Carol. Aguardar um pouquinho o pessoal entrar, aquela espera de sempre aí, o pessoal entrar. Aguardar o pessoal aí. Hoje a gente vai conversar sobre diagnóstico financeiro, né? Parte financeira da empresa. Terezinha, boa noite. Terezinha lá, nossa aluna do curso da Tech Campus, do curso de plano de negócio. E essa aula aqui, no futuro aqui, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, Terezinha, a gente vai falar muito sobre isso lá. Então é importante você assistir. Obrigado aí por estar assistindo. Porque muito do que a gente vai falar aqui você vai escutar muito no curso ainda. Como eu sempre aviso aqui nas lives, eu tenho dois acessos aqui, que eu sempre estou olhando para o lado aqui para ver as perguntas, para ficar sempre atento aqui para responder e também ver alguma falha na conexão. Então, se eu ficar olhando para o lado, vocês não estranham não. E quem puder colocar aí no aviãozinho e avisar o pessoal aí da live, eu agradeço também. Hoje o cenário é um pouco diferente, que a partir de hoje a cidade de Campos está em lockdown, né? Já ouvi falar que não tem muita gente aderindo, que o movimento na rua parece o mesmo, mas eu lá na Monex eu aderi totalmente, está todo mundo em casa trabalhando, todo mundo de home office, trabalhando remotamente, então vamos seguir aí, que se cada um fizer a sua parte, a gente se livra disso aí o mais rápido possível. Sei que tá difícil, que tá complicado, né? A gente não vê uma esperança, mas a gente tem que fazer a nossa parte, ficar dentro de casa e o mínimo para a rua. Claro que tem gente que não tem como não ir para a rua, né? Que é essencial, mas quem não puder é bom. Então aqui, por isso que o cenário hoje é diferente, eu estou em casa e toda segunda-feira agora as lives serão aqui, né? Pelo menos essa e a outra, acredito até que a próxima. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre legalização de startups e a nova lei Inova Simples, que é a de abertura de startups, que vai entrar em vigor em novembro desse ano. Vai ser a nossa live de semana que vem. Na outra semana a gente vai estar falando sobre liderança e inspiração com a Paula Alexandriski, também professora lá, consultora da Tech Campus. E na outra semana eu vou estar fazendo uma live com a Alexandra Zeredo, que também é lá da Tech Campus. Ainda vamos definir o assunto. Mas esperar mais um pouquinho aí, já são 6h04. Aí a gente vai só aguardando um pouquinho aqui o pessoal. Eu ia apresentar aqui como eu estou em casa, eu ia apresentar aqui meu parceiro aqui, mas ele dormiu, então acho que a gente vai conseguir conversar com calma, né? Sem ele ficar arranhando minha perna ou aparecendo aqui no meio da câmera. Ele dormiu na hora certa. Então, pessoal, vamos começar a conversar, né? Hoje a gente vai conversar sobre diagnóstico financeiro, né? O que é um diagnóstico financeiro? É você fazer um estudo, né, completo, né, de toda a parte financeira da sua empresa, de como ela está na sua situação zero,
como ela está na situação 1, como ela vai estar na situação 2, né? Fazer todo esse estudo. Pode começar um diagnóstico financeiro de uma empresa já em funcionamento, um diagnóstico financeiro como uma previsão para uma empresa também, né? Para um negócio. Então são os 7 passos que a gente vai conversar aqui hoje sobre esse diagnóstico financeiro, sobre esse plano financeiro, né? O que é o mais importante observar, os 7 passos mais importantes observar. Eu gravei um vídeo e coloquei no YouTube, no meu canal no YouTube, Hilton Carvalho, mas foi um vídeo rápido só falando sobre os 7 passos e o que é cada um deles, né? Não coloquei nada a mais nisso, só mencionei no vídeo, né? Vou fazer vídeos com cada um desses 7 passos que a gente também vai conversar aqui, porque são passos sobre faturamento, sobre custos, sobre despesas, sobre controlar uma série de fatores que nem numa live de 1 hora a gente consegue aprofundar. A gente vai falar mais do que num vídeo, né, pequeno, de 5 minutos, mas aprofundar caso a caso, fazendo cálculos, fazendo exercícios práticos, né, para se ter uma ideia de como fazer isso, é assunto para vídeos separados, né? Vídeos, cada assunto, cada tópico, um vídeo separado, né? Então, o que acontece? Eu já estou acostumado com isso, né? Até mesmo lá na Tech Campus e em outros lugares que eu também já dei aula, já conversei sobre isso. Quando a pessoa fala sobre financeiro, plano financeiro, diagnóstico financeiro, as pessoas se arrepiam, né? Você vê, assim, você começa a falar, as pessoas já se assustam. Você, durante a sua fala, você vê as pessoas já diminuindo, já murchando, né? Então é uma dificuldade muito grande de entendimento, mesmo porque nós não somos acostumados desde pequeno a ter uma educação financeira correta, né? A ter costume em lidar com a educação financeira, a não enfrentar o financeiro, né? Então, muitas vezes o financeiro, quando ele não é enfrentado, vamos jogar aqui para debaixo do tapete, está tudo certo, está tudo bonitinho, estamos vendendo, está entrando dinheiro, né? Porque se engana quem acha que uma empresa que está tendo lucro ou que está gerando muita receita, muito faturamento, não precisa de um planejamento financeiro, de um diagnóstico financeiro. Se engana, porque ela poderia estar ganhando mais, ou poderia controlar os seus ganhos, os seus gastos e continuar observando tudo que acontece nela, para não perder o controle, né? Você vê casos de muitas empresas aí que faliram, que, né, aquela empresa, só aquele restaurante, aquela loja, sempre que eu passo tá cheio, como é que foi falir, né? Abriu não sei quantas lojas no período de 1, 2 anos, aí faliu em 1 mês. Então, muitas vezes é falta de um planejamento financeiro, de um acompanhamento, porque não basta só planejar, né? Mais importante que planejar é acompanhar, porque senão você não vai estar controlando o que você planejou, né? Você pode planejar um faturamento X, dar um faturamento Z ou menos X, e você não está controlando isso para ver o que você vai fazer com as outras áreas da empresa, né? Que não é só o financeiro, não é só o marketing, não é só vendas, é todo mundo junto, fornecendo ferramentas, dados, números um para o outro, para, né? Por que o faturamento diminuiu? O faturamento aumentou muito, mas por quê? Foi uma sazonalidade, um produto, né? Vamos dizer agora, nessa época que a gente está, tudo bem que todo mundo já está mais do que saturado de tanta notícia sobre isso, mas uma empresa hoje que vende álcool em gel, ela está com um faturamento exorbitante, mas esse faturamento não vai durar tanto tempo, daqui a pouco ele vai diminuir, ou vai chegar numa linha que ele vai se manter. Então, ou uma empresa de EPIs, né, vai tá aproveitando essa pandemia e está faturando muito. Então tem todo esse... Só fui falar que ele dormiu, acabou de acordar, daqui a pouco ele está aparecendo aí. Então tem toda essa questão de aproveitar a sazonalidade, de ver o que está acontecendo. Então, pessoal,
o que acontece? O setor financeiro, sem dúvida, é um dos mais importantes, né, das empresas, o mais delicado, o mais suscetível a qualquer tipo de situação. Dando outro exemplo, pegando outro fio dessa pandemia que a gente está vivendo, como estão os departamentos financeiros da empresa, como é que estão as finanças das empresas, né, num momento como esse. Ninguém vende, ninguém compra, então como o financeiro está trabalhando em pegar capital de terceiros, pagar o que tem que pagar, ver as carências dos capitais que estão buscando no mercado. Então tem todo esse estudo para ser feito, todo esse planejamento, que hoje mesmo eu mandei para alguns clientes os impostos. Então está tendo muita prorrogação de imposto, mas o imposto que ele não vai pagar agora, ele vai pagar em novembro. E como é que vai estar em novembro? Como é que vai estar o faturamento? Vai voltar ao normal? Vai estar a mesma coisa? Vai ter esse imposto que ia pagar agora, vai pagar em novembro junto com o de novembro? Como é que é isso? Então tudo tem que ser um planejamento, né, para você ver o que a empresa está, o que espera a empresa, né, no caso de despesas, de faturamento. Então o planejamento financeiro ele serve para isso. Por mais que pareça estranho, muitos empresários, né, muitos gerentes, eles focam muito no faturamento, né? Ah, eu só quero faturar, eu só quero... Ó, não falei que ele ia aparecer aqui? Ó, aí. Já está em cima do computador me atrapalhando, ó. Vou botar ele aqui embaixo. Focam muito no faturamento, né? Então vocês veem muitas vezes notícias: ah, porque a empresa tal faturou não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões. Tudo bem, faturou, mas quanto ela gastou? Quanto ela tem que pagar? Quanto ela tem que de terceiros, capital de terceiros, que ela tem que honrar os compromissos para pagar os empréstimos que gerou aquele faturamento? Então tem tudo isso. Não é só o faturamento, não é só a área de vendas, a área de marketing. Toda a empresa ela tem que trabalhar em conjunto. Então não focar só no faturamento. Não adianta ter um faturamento muito alto, porque para gerar aquele faturamento tiveram gastos. E faturamento alto não quer dizer lucro alto. Tem muitas empresas que faturam alto e não tem lucro, né? Ou não tem lucro nem prejuízo, fica no resultado zero, ou tem até prejuízo. Então focar nisso aí, tá bom? Por mais que, como eu falei, né, as entradas elas são boas, é comum que se perceba que ela não é suficiente para suprir todas as saídas. Então por isso que gera prejuízo, apesar de estar aumentando, porque quando a área de vendas, a área de marketing, ela vê o faturamento subindo, ela não está de repente focando, ou até por desconhecimento mesmo da área, como eu falei inicialmente, não tem o conhecimento para o que teve de custo, de despesa para gerar aquele faturamento mais alto. Então, propaganda, publicidade, mais compra de material, mais comissão, né? Tudo bem que a comissão é um percentual, então é mais fácil de você controlar. É um custo variável, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas tem mais despesas fixas, de repente abriu mais loja, né? Aumentou o custo para gerar aquele faturamento. Então vamos sempre ficar atento a isso, tá bom? Então, para que serve, né? Definitivamente, para que serve um diagnóstico financeiro? Serve para você planejar, acompanhar e controlar a vida financeira da empresa. Um diagnóstico financeiro, ele não vai ser feito apenas no início da empresa ou no momento zero da empresa que já está em funcionamento e você não tem esse controle e quer fazer. Não vai funcionar somente naquele momento. Ele vai funcionar naquele momento para planejar, para ver a situação e depois para ser acompanhado, né? Ser acompanhado, ser controlado, ver o que está acontecendo, o que está fora da curva. Então, o diagnóstico financeiro ele é basicamente para isso, para ser planejado
acompanhado e controlado, né? E se eu posso colocar uma quarta característica aí, para ser corrigido, porque também você pode fazer um diagnóstico financeiro, muitas vezes, de uma empresa no início, que é muito difícil, até falando aqui o que a gente já conversou, que eu já mencionei aqui lá da Tec Campus, que eu sou consultor da área financeira e contábil. Quando a gente fala no plano de negócio, que são geralmente empresas, né, novas, empreendimentos, não existe nem empresa ainda, são ideias de negócios novas. Quando chega na área financeira, que a gente começa a conversar para fazer a estimativa de faturamento, você vê as pessoas totalmente perdidas. Porque, primeiro, que as pessoas elas têm muita insegurança, achando que quando a gente pede uma estimativa de faturamento, tem que ser estimativa de faturamento exato. Não, não é. Ninguém vai adivinhar, né? Se você é uma fábrica de lâmpada, que você daqui a 6 meses você vai estar vendendo 1000 lâmpadas. Você vai ter uma estimativa de faturamento de acordo com o mercado, de acordo com toda a demanda daquele mercado, dos concorrentes, fazer pesquisa para você ter uma estimativa de faturamento próxima da realidade, né? Vamos dizer que você no final de 6 meses o seu faturamento seja de 1000 lâmpadas, né? Vendeu 1000 lâmpadas, mas você previu lá atrás, né, 6 meses antes, 900, 850 ou então 1100, ou seja, está próxima dos 1000, porque você fez uma pesquisa, você consultou o mercado, fez análise de fraquezas, oportunidades, que é a análise fofa, né, ameaças, analisou os concorrentes, analisou o mercado, então fez todo esse estudo para chegar na estimativa de faturamento. Na estimativa de faturamento não é apenas eu acho que vou vender tanto. Não, você tem todo um estudo, todo um controle para poder chegar a esse faturamento. Então, tem que ser controlado, né, corrigido, que eu falei, isso também. Porque você pode, apesar dos estudos, de tudo que você pesquisar, errar feio, vamos dizer assim, né? Eu vou vender... Quando o erro é feio para cima, ótimo, beleza. Eu vou vender 1000, vendi 2000, ótimo. Mas aí você também precisa corrigir, porque nem sempre, de repente, você vai vender 2000. Então, existe um princípio na área de contabilidade, né, que eu nunca esqueço disso, né, desde a minha primeira aula, no primeiro semestre de contabilidade, que é o princípio do conservadorismo. Né? Não é nem ser pessimista nem otimista, é tentar ser realista. Ou seja, o princípio do conservadorismo ele diz o seguinte: você vai sempre valorar tudo que você recebe pela variável menor e tudo que você paga pela variável maior. Ou seja, se você tem um valor em dólar, né, uma dívida em dólar, você vai sempre calcular pelo valor do dólar maior, ou seja, o valor de compra. Se você tem uma dívida em dólar que você vai receber, você vai sempre encarar ela como menor no valor de venda. Ou seja, você sempre vai planejar receber menos ou pagar mais. Para quando isso acontecer, se você pagar menos, ótimo. Se você receber mais, ótimo também. Então, é o princípio do conservadorismo. Não adianta planejar, estipular, estimar um valor. Não, esse mercado é ótimo, só tem eu. Hoje em dia, eu posso falar para você que seja impossível, mas hoje em dia é muito, mas muito difícil o que você inventa, ou inova, ou pensa, não ter alguém já fazendo. Pode não ter na sua região, no seu estado, mas no país inteiro é muito difícil. Então não adianta você pensar que vai ganhar muito, vender muito e se decepcionar na frente, ter que corrigir o seu diagnóstico financeiro de uma maneira que você vá ficar, né, desanimado. Então é melhor não estimular, não ser muito otimista e nem ser pessimista, claro. Então, pessoal, vamos começar aqui agora pelos 7 passos, né, de realizar o diagnóstico financeiro. Primeiro passo é o que a gente já estava conversando: determinar o faturamento. Ou seja, você vai com base
em estudos da empresa inteira, ou a empresa que já está funcionando, ou a empresa que você vai abrir, o negócio que você vai criar, com base na área de marketing, na área de análise de mercado, na área de comportamento do seu cliente, do seu futuro cliente, com base nos seus concorrentes, com a demanda do mercado, você vai estipular o seu faturamento, né? Como eu falei aqui, eu usei o exemplo da empresa de lâmpada. Você tem a questão da demanda, empresa de lâmpada. Hoje em dia, as lâmpadas de LED são muito, como é que eu vou dizer, comuns. Mas quando iniciou a lâmpada de LED, que veio com uma durabilidade muito maior, uma economia muito maior, quem tinha o mercado da lâmpada de LED, né, teve um faturamento muito alto, né? Hoje em dia virou, como se diz no mercado, commodity, né? Todo mundo vende, todo mundo tem. Então, hoje em dia o mercado ele já está, né, saturado em termos de concorrência, em termos de venda. Não tem aquela coisa de você, minha lâmpada de LED nova aqui, o mercado ele tem uma demanda aí de 1.000, eu vou vender 5.000. Não tem isso. Então, toda a empresa ela tem que ser estudada para estipular o faturamento de modo correto e realista. Então você vai estipular o seu faturamento. Se você já tem uma empresa ativa, você está fazendo esse diagnóstico financeiro para começar a controlar, porque por incrível que pareça, pessoal, tem muitas empresas que não têm esse tipo de trabalho. A empresa começou, né, inovou, tem um produto exclusivo, vai, vende, tem um bom faturamento, tem lucro, o dinheiro está entrando e vai, e não controla muito isso. Mas um belo dia, ou porque viu a necessidade de fazer isso, porque diminuiu o lucro, o faturamento, ou porque está prevendo alguma dificuldade, a empresa resolve realizar esse diagnóstico, realizar esse plano financeiro. É mais fácil ainda estipular o faturamento, porque você já tem um histórico do que acontecia na empresa. Então você já tem os números da empresa na mão. Então é mais fácil assim do que quando você está com uma ideia nova de negócio, um mercado novo, né, um mercado novo para você, mas que já tem concorrência, já tem demanda, e você vai ter que estudar isso do zero. Então, o primeiro passo do diagnóstico financeiro é esse: estipular, determinar, né, no caso, o seu faturamento, tá? Com base nisso tudo que a gente falou aqui agora, tá? São 6h23 agora, o pessoal está entrando aí, então gostaria de agradecer a vocês que estão entrando, e se puder aí no aviãozinho indicar a live para outras pessoas, eu agradeço a todo mundo, tá bom, pessoal? Obrigado aí. Então vamos lá. Conhecer a soma de despesas com competência. O que é isso? Controlar na mão todo o gasto com os seus colaboradores e de maneira separada. O que você gasta com os seus gerentes? O que você gasta com os seus supervisores? O que você gasta com os seus analistas, com seus assistentes, seus auxiliares, com seus jovens aprendizes, com seus estagiários, por competência, né? E também por área, por departamento, porque assim você pode controlar o que o departamento ele está gerando, né, de receita, o que ele está gerando de despesa, se o departamento ele tem um lucro, né? Porque existe a figura dos centros de custos, centros de lucro, que você determina por departamento, se aquele departamento ele está te trazendo lucro, se ele está te trazendo muito custo, né? Aí você vai me perguntar, mas Hilton, eu tenho um departamento que me dá muito prejuízo, eu devo encerrar esse departamento? A resposta simples e rápida seria sim, encerra. Mas eu nunca posso dizer isso para você sem estudar antes. Será que um hospital que tenha, vamos dizer, uma área de ortopedia, que ele dá essa área, esse departamento de ortopedia de um hospital dá prejuízo, mas que traz pacientes, que faz o hospital ficar movimentado e ser conhecido também nas outras especialidades, dependendo do nível, né, de
circulação de pessoas que esse departamento de ortopedia que dá prejuízo traga, eu vou fechar esse departamento? É um caso a se pensar, né? Assim como tem também muitas franquias que uma loja está dando prejuízo, ela compra a loja do franqueado e não fecha aquela loja porque ela não quer perder o ponto ou então não quer perder a visibilidade. Então não é só o financeiro, não, está dando prejuízo, vamos fechar. Mas eu vou perder aquele ponto, o ponto é ótimo, está passando por uma dificuldade, dando prejuízo, já foi melhor, pode vir a ser rentável de novo no futuro, eu vou fechar aquela loja? Não, eu compro ela do meu franqueado, sustento ela com as outras lojas que eu tenho, mas mantenho o ponto e mantenho a visibilidade. Será que para uma empresa franqueada, não vou dar nomes aqui para não ficar injusto, será que é ruim, vamos dizer, uma loja em um grande shopping, não sei, numa grande cidade, Barra Shopping, no Iguatemi, São Paulo, será que mesmo dando prejuízo, será que para uma marca é bom ela fechar aquela loja? Será que não vai o prejuízo financeiro, né, o prejuízo de imagem dela, que pode trazer um arranhão na imagem dela, não vai ser ruim? Então não é só o financeiro. Dito isso, a gente volta aqui, conheça a soma das despesas com competência. É importante que você saiba quais são os gastos com competência dentro do ambiente interno, como pagamento de salário, pagamento de treinamento, as comissões, tudo isso, pessoal, para analisar dentro da parte financeira o que isso também está trazendo de faturamento, o que isso está me dando de gastos e está me trazendo de receita, mas sempre não respondendo da maneira mais simples e não enxergando de maneira reta, né? Só enxergando aquela situação. Às vezes você tem um departamento, um produto, uma loja, tem a questão do produto também. Você pode fazer todo esse controle pelo produto. Você vende pão, bolo, suco. O suco está me dando prejuízo, mas o suco ele está me trazendo venda de mais bolo. Eu vou tirar o suco? Então, são casos para se planejar, para se pensar fora da caixa, mas que tem que ser controlado. E a soma de gastos com as competências é uma maneira também de controlar e ver o quanto aquilo está te dando de prejuízo, de lucro, de retorno. Então, o primeiro passo, determinar o faturamento e controlar os gastos de acordo com as competências. Agora vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, destaque sempre no seu diagnóstico financeiro, no seu plano financeiro, os saldos a receber. O que é isso? Saldos a receber, o quanto você tem a receber das vendas que você realizou, né? Existe uma situação que muita gente também fica em dúvida sobre isso, que é o valor a receber, né? O valor a receber, ele também mexe um pouco com a necessidade de capital de giro da empresa, né? Eu, como tenho uma experiência de 24 anos de mercado, já passei por muitas empresas, passei por muitas empresas não contratado, mas já trabalhei em um grande escritório do Rio de Janeiro, então já passei por vários clientes da área de agropecuária até a área de petróleo. Então você vê muitas situações hoje na Mones também, vários clientes, vários ramos, e você vê muitas situações de clientes que não tem nada a receber porque recebem tudo dentro do mês, a situação melhor possível, né? Clientes que têm muito a receber devido à inadimplência, uma situação horrível. Clientes que têm muito a receber porque o prazo de recebimento mesmo é elevado, né? Tem clientes que vendem para o hospital, para o plano de saúde, então vai receber, tem que esperar o plano aprovar, para depois mandar para o hospital, para depois esperar não sei quantos dias. Cliente que presta serviço para grandes empresas, Porto do Açu. Então é o que eu sempre falo para os clientes, é o gigante e a formiguinha, né? Vocês são a formiguinha, está prestando serviço, está vendendo para o gigante, está aproveitando essa demanda, beleza, mas o gigante também vai se aproveitar do tamanho dele. Como ele se aproveita?
colocando uma série de normas, uma série de trâmites para pagamento, né? Eu tenho experiências de pagamentos de empresas do Porto do Açu, de outros lugares também, empresas grandes, que você manda a fatura, eles têm não sei quantos dias para receber, não sei quantos dias para mandar para o departamento mandar para o departamento. Quando você vê, você vai receber com 15, 20 dias uma fatura de serviço que você prestou no mês anterior. Então, o trâmite, a burocracia interna dela também ajuda ela a aumentar esse prazo para te pagar. E é aquela questão, como você é a formiguinha do lado do gigante, você aceita numa boa para continuar tendo aquele cliente na sua carteira de clientes. Então, a destacar o saldo a receber é saber, você ver, assim, você sabe exatamente o que você tem a receber, o que tem na rua, o que tem a receber de empresas que estão te devendo, já passou do prazo, estão inadimplentes, ou que estão com um prazo ainda que você deu 30, 40, 60 dias. Tem que controlar todo esse saldo a receber de inadimplente, dos saldos que você tem a receber, de prazo, para você ver o que você vai receber com 30, com 40, com 50, com 60, com 90 dias, para você também ter uma noção de quanto você vai precisar de capital de giro da empresa, que é o capital que você precisa para a empresa sobreviver, para ela girar, para ela pagar as contas, para ela faturar. Então esse saldo a receber é muito importante, né? Porque ele pode estar descontrolado e também numa negociação com o banco, você precisa de um capital de um banco, vai mandar o seu balanço, né? A empresa vai mandar o balanço, vai ver aquele valor a receber muito alto, o banco vai desconfiar, vai achar estranho, porque não tem controle, né? Você não sabe o quanto você tem para receber. E se você também não sabe quanto você tem para receber, às vezes você está pedindo um capital de terceiros a um banco sem precisar, porque de repente você vai pedir e não sabe quanto tem a receber, então vai causar uma confusão danada. Então, por isso que esse terceiro passo é muito importante, destacar com a máxima eficiência possível o saldo a receber. Ok, pessoal? Então, o terceiro passo: primeiro, determinar o faturamento; segundo, somar os gastos de acordo com as competências; e terceiro, destacar o saldo a receber. Beleza? O quarto passo é um passo que as empresas de serviço elas têm a sorte ou o prêmio de estar fora, que é o que? Controlar, né? Trabalhar as despesas de estoque. Então, como o nome já diz, estoque só empresas industriais e empresas comerciais. E essa área, pessoal, é uma área muito sensível e muito complicada, porque o estoque de uma empresa, dependendo do tamanho dela, eu não estou falando tamanho da empresa ser enorme, né, ser uma empresa multinacional, mesmo porque a empresa multinacional ela tem ferramentas para controlar o estoque delas que se vocês verem, vocês ficam boquiabertos, né? Se você vê em programas em TV a cabo, que às vezes passa na TV a cabo sobre grandes empresas, você vê tipo um estoque de uma Nestlé da vida, tem áreas do estoque da Nestlé que não entra pessoa nenhuma, é tudo robotizado. Então você vê, precisa de um material tal para fazer o produto tal, o robô ele vai lá, o braço mecânico, né, pelo comando do operador, vai lá e pega o produto, ninguém encosta em nada, ninguém entra. Então, eu estou falando aqui de controlar estoque, não necessariamente é empresas grandes, mas tem empresas médias e pequenas que têm estoques bem delicados. Um exemplo disso que eu posso dar para vocês é uma loja de material de construção. Ela não precisa ser enorme, mas você já imaginou uma loja de material de construção, o estoque dela como é que é? Parafusos, fios, lâmpada, ferramentas. Então é uma área bem complicadinha de se trabalhar. Então tem que avaliar tudo que você tem de despesa para controlar esse estoque, né? Despesa com pessoal, despesa com aluguel de repente algum lugar para guardar o estoque, né? Tem empresas que não tem como guardar o estoque no local, então ela aluga uma loja pequena, mas que vende muito, que tem um estoque muito grande, tem muito giro de produto, né? Muita compra, muita venda.
Às vezes aluga uma sala ou uma outra loja para poder manter o estoque. Então tem esse tipo de despesa. O pessoal que trabalha, o estoquista, o salário dele, então tem toda essa despesa para ser controlada, para você ver o que o estoque está gerando de despesa para você e está afetando no seu resultado financeiro. Então a quarta dica é atenção às despesas do estoque, tá? O estoque, ele tem as despesas, mas ele tem as despesas para mantê-lo ativo e saudável. O que quer dizer isso? Você tem um estoque ativo e saudável, um estoque que tem produtos perecíveis que vão vencer. O que adianta você não controlar isso, ter uma despesa para manter o estoque, quando você chegar lá, 30%, 40% do teu estoque está vencido e você está com despesa para manter isso, tá? O que eu posso estar dizendo aqui, pessoal, pode soar um pouco absurdo, mas isso acontece, tá? Não acha que isso é absurdo não, mas isso acontece, que às vezes o estoque não tem alguém controlando, não tem alguém trabalhando nele e está sendo perdido e está com dinheiro sendo colocado nele, despesas, e ele não vai trazer aquilo que o empresário está imaginando, porque tem produtos que vão ter que ser descartados porque saíram da validade. Então, analisar e controlar, olhar com cuidado as despesas do estoque. Para manter saudável, o ativo, o saudável é a parte do vencimento, está tudo na validade. Agora, para manter ativo, o estoque está sempre com giro alto. O que é giro? O giro é compra e venda, compra e venda, compra e venda. O nome já diz giro, né? Então, se ele está ativo, se ele não fica muito estoque acumulado, aquela empresa que chega ali, não necessariamente porque você vê muita coisa dentro da empresa, muita coisa dentro do estoque, que está encalhado. Mas às vezes tem empresas que tem pouquinha coisa, mas aquela pouquinha coisa está encalhada há meses, há ano, que não vende. Então, o ativo é sempre o estoque girando. O que isso quer dizer? A compra, no caso, é outro departamento da empresa, o departamento de compra da empresa. Ele está comprando certo? Ele está verificando com o departamento de vendas e de marketing se as vendas daquele produto que ele está comprando estão boas? Porque não adianta nada ele ficar comprando produtos que vão ficar encalhados, ou produtos que são difíceis de vender e vai ficar no estoque muito tempo gerando despesas para o estoque. Então é uma outra área que entra nesse círculo que a gente já está conversando aqui, que é a área de compra, para não comprar desnecessariamente para ficar encalhado no estoque e aumentar a despesa do estoque. O ideal é o estoque girar para ele ficar sempre com produtos saudáveis e ativos, ok? Então é a quarta dica. Primeira, determinar o faturamento. Segunda, controlar os gastos por competência. Terceira, controlar o saldo a receber. E quarta, analisar muito, observar muito o estoque, tá? Tudo que ele traz. Vamos para a quinta. A quinta, ao contrário da terceira, que é controlar o saldo a receber, a quinta é sempre conferir com muito cuidado os valores a pagar, tá? Para evitar inadimplência, para ver os débitos que já foram liquidados e de repente não serão liquidados novamente, ou serão planejados para liquidar novamente e pode estar aumentando o seu valor financeiro a pagar, pode estar atrapalhando o seu planejamento financeiro. Esses pagamentos eles referem a quais investimentos, quais são esse saldo a pagar, qual departamento que ele está se referindo, a qual produto. Será que esse pagamento que está lá a pagar é de um produto que eu acabei de falar que o departamento de compras adquiriu e está encalhado? Você já está pagando por ele e ele ainda está lá no estoque? Então, tudo isso. Será que ele está no estoque, você já pagou, é hora de colocar ele em promoção, é hora de fazer uma promoção nele? Então, tudo isso envolve a empresa toda de novo. Não adianta você controlar o saldo a receber, controlar o saldo a pagar, ficar dentro da sala do financeiro, sozinho no mundo. Acabou. Não, eu sou financeiro, eu sou aqui no meu mundo, não converso com os outros departamentos, os outros departamentos também não conversam comigo,
Então vamos vivendo. Eu tenho meu saldo a receber, saldo a pagar, eu não sei o que está mexendo com aquilo, né? Eu não sei o que está vindo de outros departamentos que pode melhorar aquele saldo a receber, melhorar aquele saldo a pagar. Eu não sei o que está contaminando isso e vou vivendo a vida, né? E o financeiro só afundando, ou os outros departamentos também só afundando. Então, pessoal, conferir o valor a pagar, né? A quitação de débitos com fornecedores, para manter o relacionamento com o fornecedor sempre no melhor nível possível, porque relacionamento com fornecedor bom quer dizer crédito. Você tem todo mundo que está assistindo aí já deve ter passado pela situação, até mesmo em banco, mas vamos falar de fornecedores. Minha empresa é nova, meu fornecedor só me dá 15 dias para pagar. Mas se você continua com aquele fornecedor de maneira correta, pagando os seus compromissos, né, dentro do possível, claro que às vezes passa por crises e passa por falta de pagamentos, não é porque você quer, mas daqui a 2 anos, te garanto que esse cara não vai te dar só 15 dias de crédito para você pagar, ele vai te dar muito mais, ele vai te dar 45, 60 dias. Então, relacionamento bom com o fornecedor, relacionamento correto com o fornecedor é igual a crédito bom. Então mantenha também esse controle do seu saldo a pagar para ter uma boa relação com o seu fornecedor. Então, pessoal, essa é a 5ª dica, né? Primeira dica, determinar o faturamento. Segunda dica, controlar os gastos por competência. Terceira dica, controlar o saldo a receber. Quarta dica, analisar de perto o estoque. E na 5ª dica, sempre conferir os valores a pagar, tá ok? Então vamos para a 6ª dica. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Sexta dica, pessoal: elenque outros gastos e despesa. O que eu quero dizer com outros gastos e despesa? Você tem em todas as empresas os custos e as despesas e os outros gastos. O que são isso? Custos a gente denomina que são os gastos, né, as despesas que a empresa tem para gerar receita. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem básico, que eu já até mencionei aqui, uma fábrica de bolo. A farinha, o fermento, o óleo, o ovo, tudo isso é custo de matéria-prima para fazer o bolo. O salário da boleira, o salário da auxiliar da boleira, isso tudo é custo de pessoal, né? Custo direto, ou seja, o bolo que eu estou fazendo, a matéria-prima e o custo de pessoal é custo direto. A luz que eu gasto na área, por que eu estou falando na área? Porque eu posso ter uma fábrica de bolo numa sala, aquela luz daquela sala é um custo de fabricação do bolo. A luz da administração, onde eu controlo meu financeiro, controlo minhas vendas, já não é custo de fabricação do bolo, ele é um custo indireto. O custo direto é o que eu gasto diretamente com a fabricação do bolo. O custo indireto é o que eu gasto em volta do bolo para poder a fabricação do bolo funcionar. Entendeu? Então, por isso que aqui na 6ª dica a gente está falando sobre elencar outros gastos e despesas. O que são outros gastos e despesas? Impostos, né, que todo mundo adora, né, só que não. Contribuições diversas, né, assinaturas de revistas, de consultorias, despesas com viagens, despesas de material de escritório, despesas com correio, com cartório. Então, ou seja, controlar, né, todas essas pequenas despesas que, se você não controla, uma hora essa pequena despesa ela vira grande. O que eu posso dizer aqui, trazer para um exemplo para vocês entenderem melhor, né, um exemplo pessoal, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vou usar um exemplo meu pessoal, que eu acho que fica fácil de entender quando uma pequena despesa que quando você não controla, você toma um susto. Hoje em dia, você tem muita coisa que você paga no cartão, principalmente uma coisinha chamada Uber.
Aí você vai, ainda mais aqui na nossa cidade, aqui em Campos, né? Ou até em cidades menores que Campos, sempre corridinhas pequenas, R$6, 5 e pouco, R$7. Aí você vai, né? Só ali no aplicativo, uma facilidade danada, mexe o dedinho ali, papá, Uber e vai. E um dia e o outro, quando chega a fatura do cartão, qual o tamanho do Uber? Quando você vai ver, são 3, 4 páginas de Uber. Ou seja, não é que você não controlou, não estou falando aqui, pessoal, que eu não controlei ou que vocês não controlam, mas é um exemplo de uma pequena despesinha que no final do mês ela quer dizer muita coisa. Então por isso que nesse 6º item, eu estou falando aqui para elencar os outros gastos e despesas, para sempre estar controlando isso. E no caso de um novo negócio, no caso de uma nova ideia, de uma nova empresa, lá na Tec Campus também, quando eu faço o meu módulo financeiro, e ao longo de todo o curso que eu sempre apresento alguma dica, eu sempre falo, vamos elencar tudo. Eu começo no curso, né, na primeira, na segunda aula, eu já dou como tarefa de casa para o pessoal eles anotarem o que eles imaginam que eles vão gastar, tudo que eles vão gastar, né, do clips ao software que vai precisar para rodar o aplicativo, tudo, porque tem a separação dos custos, das despesas, das pequenas despesas, dos outros gastos, das outras despesas que também são importantes. Não adianta falar, isso custou só R$10, isso custou só R$100. É irrelevante em termos de valor, mas tem que ser controlado, porque o irrelevante hoje ele pode, na hora que você precisar, ser cortado para você diminuir um custo. Olha a situação que a gente está passando, olha essa pandemia, o que trouxe para a gente. De repente é uma maneira de se pensar de uma outra forma e fazer esse controle mais minucioso, né? Que eu estou vendo aqui, como eu falei para vocês, o tablet aqui com a outra tela aqui do Instagram, e estou vendo o pessoal que está entrando aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que entrou aí, Orgânicos Costa do Sol, Isa RVDM, Didi Ilustra Design, obrigado por participar, por estar assistindo aqui a nossa live, tá bom? Vamos agora, pessoal, para a última dica. Então, repetindo: primeira dica, determinar o faturamento. Segunda dica, você que veio agora, essa live vai ficar aí durante 24 horas, eu vou colocá-la no YouTube também. Então dá uma retornada lá no início para a gente não perder muito tempo, que já são 6h48 e daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Mas eu vou só falar os tópicos, mas os tópicos eu já mencionei, já falei lá atrás um por um, de maneira mais explicativa. Determine o faturamento, a primeira dica, né? O primeiro tópico. O segundo tópico é controlar os gastos por competência, né? Os gastos por área, por colaborador. Terceiro tópico, controlar os saldos a receber. Quarto tópico, analisar de perto as despesas com estoque. Quinto tópico, controlar o saldo dos valores a pagar. E no sexto tópico agora, elencar todos os outros gastos e despesas, por menores que sejam. Tá bom, pessoal? E o sétimo tópico, para a gente terminar, né, os 7 passos para um diagnóstico financeiro, é acompanhar o resultado final. Ou seja, quando eu iniciei a nossa live hoje, eu falei que o diagnóstico, planejamento financeiro, ele serve, né, ele tem 4 características: planejar, acompanhar, controlar e corrigir, né? Então você planeja, você acompanha, você controla e você corrige o que está errado para mais e para menos. Você pode achar que faturar mais é muito bom, mas se você não corrige, se você não fica atento a isso, esse faturamento pode cair e você se pega de surpresa, né? Então, nessas 4 características, esse último tópico, essa última dica é importantíssima: acompanhar o resultado final. O que significa isso? Significa o comprometimento que você vai ter com o seu planejamento financeiro, o comprometimento que você vai ter com os seus resultados, né? Com o seu controle de conta a receber, com o seu controle de conta a pagar,
com o seu controle de estoque, analisando se ele está ativo, se ele está saudável, se ele não está ocupando espaço desnecessário, né? Então, esse acompanha o resultado final é o comprometimento de você e da sua empresa para controlar tudo isso juntamente com outros departamentos, como eu já falei aqui, e não custa repetir, é sempre bom repetir. Não deixe de conversar com os outros departamentos, porque o seu saldo a receber ele pode estar alto porque o seu departamento de vendas continua vendendo para um cliente que já está inadimplente e você não sabe, o seu marketing não está fazendo o marketing correto para vender o produto do estoque que está encalhado. Isso eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Exemplos assim que estão vindo na minha cabeça, mas são situações que acontecem e são situações para vocês não deixarem que a empresa trabalhem em ilhas, né? A ilha de venda, a ilha de compra, a ilha de marketing, a ilha de financeiro, né? Distantes uma das outras, e não se conversam, não se convergem. Então, acompanhar o resultado final, o comprometimento com o planejamento da empresa. Você precisa ver os resultados apresentados, as estratégicas traçadas inicialmente, né, com todos os outros departamentos. Será que elas estão de acordo com o que você viu, acompanhou, controlou e está corrigindo agora? Corrigir não é corrigir apenas número, você tem que corrigir também as estratégicas que você traçou no plano inicial, que você vem acompanhando e agora você está corrigindo. Não adianta nada você corrigir um número e continuar com a mesma estratégia de marketing, a mesma estratégia de venda, a mesma estratégia de compra. Não adianta você fazer todo esse trabalho e continuar com a mesma estratégia. É trabalhoso, é complicado, mas se você não der o primeiro passo, vai continuar trabalhoso, vai continuar complicado. É o que eu sempre falo. Quando eu inicio a aula do módulo financeiro no curso de plano de negócio lá na Tec Campus, eu ofereço uma planilha que a gente vai começar a preencher. Aquela planilha sem nada, você olha e fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Mas se você não pega aquela planilha com baseado no curso inteiro, na sua marca, no seu nome, na sua estratégia de venda, na sua análise de mercado, no seu comportamento de empreendedor, se você não pega aquela planilha que você vai preencher baseado em tudo que você aprendeu e tudo que você pesquisou e estudou, e continuar acompanhando e controlando aquela planilha, você nunca vai ter o número na mão e nunca vai ver resultado daquilo. Ela vai continuar sempre vazia para você. Então tem sempre que estar sendo controlada, planejada, acompanhada, controlada e corrigida o máximo necessário. Não deixar, eu planejei e daqui a 6 meses eu vejo como é que está a situação. Não, é de mês em mês ver esse planejamento. Claro que você não vai mudar a estratégia de mês em mês, se preciso for você muda, mas não vai mudar de mês em mês, mas você tem que estar ali acompanhando. Então, acompanhar o resultado final é isso. Comprometimento com todo o estudo que você fez. Não adianta nada, você faz o passo 1, o passo 2, passo 3, 4, 5 e 6 e não acompanha. Teve trabalho à toa, porque senão daqui a alguns meses você vai ter que fazer todos os 6 passos de novo para chegar no acompanhamento do resultado final do 7º de novo. E vai ter que passar por isso tudo de novo. Então, pessoal, o que eu falo é difícil, é complicado, tem todas as nuances, tem todas as sazonalidades, tudo que vai mexer com o seu planejamento financeiro, tudo que vai... fatores externos, fatores internos, mas é melhor fazer do que não fazer, é melhor controlar do que deixar sem controle, beleza? Então, pessoal, esses foram os 7 passos para um diagnóstico financeiro. A minha intenção é gravar vídeos com cada um desses passos e colocar no meu canal no YouTube, Hilton Carvalho. Por quê? Controlar o estoque. Eu falei aqui, conversei com vocês, explanei para vocês tudo que é possível, o que não é possível, mas é muito mais profundo que isso. Determinar o faturamento.
é muito mais profundo. Elencar outros gastos e despesas é mais trabalhoso. Por quê? Porque eu não estou falando aqui do tipo de empresa. Então, os outros gastos e despesas para uma empresa vai ser totalmente diferente para outra. Entendeu? Então, um exemplo aqui que eu dei da fábrica de bolo. A farinha, o açúcar, o ovo, o óleo para fazer o bolo numa fábrica de bolo é custo matéria-prima. Mas você pode ter uma empresa também que tem um pessoal que trabalha na cozinha e que faz bolo para os funcionários comer. E tudo isso vão ser outras despesas. Entendeu a diferença? Numa fábrica de bolo, isso é de suma importância, é a matéria-prima da fábrica. Mas numa empresa de advocacia, que tem uma copa, uma cozinha, e tem pessoas que trabalham nessa copa e na cozinha, que compram todo esse material para fazer bolo para o lanche da tarde dos advogados. Isso é um custo? Não, isso é uma outra despesa. Mas essa outra despesa precisa ser controlada? Precisa. Pode estar... não é um gasto à toa. É à toa, mas na hora de cortar você pode ter ele na mão e falar, não, vamos cortar isso aqui porque isso aqui representa tanto e a gente pode começar por aqui. Entendeu, pessoal? Então, esses foram as 7 dicas que, como eu falei, vou gravar vídeos mais focados em cada uma delas para montar todo esse trabalho, que eu já gravei inicialmente um vídeo falando muito mais rápido do que 1 hora que a gente está chegando aqui de conversa. Falei agora durante 1 hora sobre esses 7 passos de diagnóstico financeiro e vou gravar os vídeos para gastar de repente 1 hora, meia hora, 40 minutos em cada tópico desse e exemplificar da melhor forma possível para vocês. Então, faltando agora 3 minutinhos para acabar nosso tempo, eu gostaria de agradecer, para quem entrou agora. Eu estou fazendo a live hoje de casa, porque aqui na cidade de Campos começou o lockdown hoje. Então, o pessoal da Monest, eu e a equipe, estamos todos de home office, todo mundo trabalhando de casa. Então, nessa segunda-feira e na live da segunda-feira que vem, que eu vou estar falando sobre legalização de startups e a entrada em vigor em novembro da Inova Simples, que é a nova natureza jurídica de empresas startups. Obrigado aí, Orgânicos Costa do Sol, pela audiência. Então, semana que vem vamos estar falando de startups e vai ser daqui também da minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o som esteja de acordo aí, a imagem, tudo direitinho. E vamos, pessoal, eu gosto sempre de terminar aqui dando uma mensagem legal aqui para todo mundo, já que a gente está vivendo um momento complicado aí, lockdown, home office, todas as palavras em inglês. Então, o que eu posso dizer é que hoje a notícia boa é que teve um laboratório, se eu não me engano, dos Estados Unidos, que já testou em humanos uma vacina e a resposta foi satisfatória. É um começo, é uma esperança, porque a gente vai estar vivendo um momento complicado, mas que não vai acabar tão cedo, que a gente vai ter que mudar e já está mudando uma série de situações de relacionamento, uma série de situações cotidianas para conviver com esse vírus aí que a gente está convivendo agora. Mas a boa notícia hoje foi essa vacina aí que estão começando a testar e os resultados estão sendo satisfatórios. Tomara que seja acessível, que o mais importante que inventar é colocar acessibilidade nela. Não adianta inventar e cobrar o olho da cara e a população que sofre, que é a população mais pobre, não ter essa vacina. Então, espero que seja aí um começo de uma esperança para nós. Beleza, pessoal? Obrigado, até semana que vem. Se quiserem indicar aí para os amigos, eu fico grato. E semana que vem a gente está junto de novo. Um grande abraço, tchau, tchau.